A próxima é contra o Bahia, em Salvador. Mas hoje o Atlético torce contra o Flamengo, a favor do Bragantino. E depois tem jogos no fim de semana que interessam diretamente a posição do Atlético. A vitória não apareceu ontem e agora é promessa de 3 pontos em Salvador. Falando Cláudio Rezende. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Emanuel. Léo Figueiredo, aqui nos acompanha aqui na turma do bate-bola. O primeiro empate do Atlético, era o time que não empatava no Campeonato Brasileiro. Ontem não conseguiu manter o 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. No Mineirão, até então, o Atlético estava com 100%, não havia perdido ponto nenhum. Ontem o Sampaoli admitiu tempos muito distintos. A primeira etapa, o Atlético não criou nenhuma chance de gol. O Fluminense acabou conseguindo neutralizar as principais ações ofensivas do Atlético e saiu à frente também do placar. Na etapa final, o Atlético já teve um jogo, segundo o Sampaoli, um dos melhores com ele neste Campeonato Brasileiro, criando chances e, mais uma vez, o Galo pecou nas finalizações. Algumas chances claras de gol, eu me lembro principalmente aquela do Marrone, né? Cara a cara com o goleiro no cruzamento do Sacha. Ele perdeu uma chance incrível e o Atlético deixou para trás 2 pontos importantes no Campeonato Brasileiro e hoje tem que secar o Flamengo, que enfrenta o Bragantino, e o Flamengo vai voltar a jogar antes do Galo, né? Porque o Galo, você falou bem, Emanuel, ele fecha a rodada seguinte na segunda-feira à noite. Aquele jogo que fecha a rodada lá em Pituaçu, em Salvador, contra o Bahia. E me chamou a atenção também, a gente comentava no pós-jogo da Itatiaia, que o Sampaoli ontem, ele não utilizou as 3 paralisações para fazer mexidas no time e das 5 substituições permitidas, utilizou apenas 2. O Marrone entrou no intervalo no lugar do Savinho. O garoto ontem não teve o mesmo rendimento, normal até pela idade dele, né? Foi bem no primeiro jogo, ontem já não conseguiu, com o Fluminense bem postado. E o Mailton entrou no segundo tempo, naquela função mais ofensiva, no lugar do Natan. E aí, as opções que tinha o Sampaoli no banco de reservas, ele não quis usar. Marquinhos, Johan, o Dylan, o garoto Caleb, também é exemplo do Savinho, subiu do profissional agora ao profissional recentemente. Foram as opções de banco do meio para frente. O Sampaoli preferiu não utilizar. Tinha também Fábio Santos, tinha Mariano, opções para as laterais, mas esses aí não foram utilizados. Léo Figueiredo, você comentou o jogo, o Atlético com tempos distintos, o torcedor fica um pouco preocupado, né, por conta do que nos 3 últimos jogos o Atlético perdeu uma, né, para o Fortaleza e empatou outra. Então foram aí 5 pontos desperdiçados dos últimos 9. E, logicamente, ver principalmente o Flamengo chegando, o Internacional ontem venceu de novo, encostou, está junto com o Galo na liderança da competição. O que você pensa a respeito, que a gente pode falar ainda sobre esse empate, o tropeço em casa, Léo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Você sintetizou bem, e a entrevista coletiva do Sampaoli, a opinião dele é a mesma opinião que eu tenho, imagino a de todo mundo que acompanhou o jogo, que foram 2 tempos muito distintos. É preciso dar os méritos aqui ao Fluminense, a estratégia que o Odair Hellmann propôs para o jogo, onde ele abriu mão do Fred e principalmente do Nenê, que é o melhor jogador do Fluminense, mas para ter muita velocidade. E não era só velocidade para contra-atacar o Atlético, era velocidade para marcar o Atlético. Para a marcação começar lá já em cima, na saída de bola, com os meninos correndo e tentando atrapalhar a criação do Galo o tempo todo. E me chamou a atenção se eles conseguiriam fazer isso durante todo o jogo, né? E mais no segundo tempo, o time do Fluminense foi cansando e o Atlético melhorou, não só com uma entrada do Marrone, que mais uma vez finalizou mal, perdeu grande chance, mas a mudança de empurrar o Jair mais à frente. O Atlético melhorou no segundo tempo, o Sacha na ponta direita foi melhor do que o Savinho, do que o primeiro tempo do Savinho, então o Galo buscou o empate, poderia ter virado o jogo, mesmo sem ter sido brilhante, o Muriel fez grandes defesas, então não acho que seja de se preocupar o que aconteceu ontem, não. Acho que é de se preocupar que o Atlético tem jogadores convocáveis e que
o Campeonato Brasileiro não para a data FIFA nesse calendário agora. O Campeonato Brasileiro sempre foi atrapalhado, mas agora mais do que nunca, por causa da pandemia, ele ficou achatado. Então o Galo vai perder mais vezes. O Atlético não vai poder contar com o Alonso, não vai poder contar com o Alan Franco, com o Savarino, se tiver algum outro jogador convocado, e isso pode atrapalhar. Por isso, ontem a torcida já começou a pedir mais reforços. Eu acho que se o Atlético tiver condição, pode sim. Já vem o Zaratio, que é um jogador que chama muito a atenção vindo para o Atlético, mas se tiver condição de qualificar ainda mais, isso ficou mostrado nos 2 últimos jogos. Sem os caras que foram para suas seleções, o Atlético foi derrotado uma vez e teve o seu primeiro empate. Para fechar aqui, ô Rezendão, deixa eu falar do Flamengo, né? Você citou, e é a rodada 16 do Brasileirão com este jogo hoje. 8 horas da noite, Flamengo e Bragantino. O jogo é no Maracanã. O Flamengo vai voltar a campo 48 horas depois do jogo contra o Goiás e busca a 5ª vitória seguida. Quando a gente fala que o Flamengo chegou, né? O Flamengo vai em busca da 5ª vitória seguida. Se vencer, ele ultrapassa o Atlético. O Flamengo chega aos 33 pontos se vencer, mas com 16 jogos. O Galo tem 15. Já o Bragantino é vice-lanterna, né? Tenta aproveitar o desgaste do Flamengo, mas mesmo se vencer, o Braga segue na zona de rebaixamento. Só que o Flamengo vai usar um time diferente do que usou na terça-feira, mesmo assim ainda é um time forte. É o Bragantino, e essa é a notícia ruim pro torcedor do Atlético, Cláudio. O Bragantino também tem desfalques, o principal deles, o Arthur, que é o melhor jogador do Bragantino, não vai para o jogo. Então, o Caixa já diria, é pegar com terço hoje à noite, viu, para torcer pro Bragantino, viu, Rezende? Mas o Goiás quase sujou, né? A água do Flamengo na terça-feira. Vamos ver o que acontece, não tem jogo ganho no Campeonato Brasileiro, quem sabe, né? O Flamengo hoje tropece lá no Maracanã. O Alan está suspenso para esse jogo contra o Bahia. E esses 3 jogadores que a gente citou aí fizeram falta, Savarino, Franco e Alonso, já retornam a partir de amanhã na reapresentação do elenco. Hoje teve folga por conta do jogo só na segunda-feira. O São Paulo ainda vai ter 3 atividades antes da viagem a Salvador, que vai acontecer no domingo à tarde. Eu ouvi algumas cornetas com relação ao goleiro Everson, que seria uma bola defensável naquele lance do gol do Fluminense. A gente, na hora do jogo, viu uma pancada no ângulo, um lance muito difícil. Mas esses jogadores aí fizeram muita falta mesmo, Emanuel, e o Léo Figueiredo falou que eles vão ser mais vezes convocados. O que fazer, né? O Sampaoli, se precisa mesmo de mais reforços, se o Galo já tem que ficar com alerta. Emanuel Carneiro, sua opinião. Cláudio Rezende, Léo Figueiredo. Muita calma nessa hora, porque o campeonato ainda está no primeiro turno e muita coisa vai acontecer. Mas já que o Atlético está procurando corrigir reforços, não é só contratar jogadores que vai fazer o Atlético subir de produção. Algumas coisas internas, domésticas, podem ajudar muito. Por exemplo, não se justifica que o Marrone, uma contratação cara, esteja sendo relegado a segundo plano, jogando sempre pela ponta. Ele é um jogador para disputar a condição de titular. E olha, se é para improvisar centroavante, porque o Sacha também é improvisado. Ele não é centroavante de ofício. Que se improvise o Marrone na posição, porque o Sacha não está conseguindo acertar praticamente nada em campo. Ele, quando deve estar na área, ele está lá atrás pegando bola, e quando ele deve estar pegando bola, ele está lá na área. Ele tá confuso a sua posição em campo. E outra coisa, o Savinho é uma promessa, todo mundo acreditando nele e torcendo por ele. Mas ele ainda não está na condição de receber uma responsabilidade muito grande, de começar partidas e decidir jogos. Ele ontem complicou em muitas situações porque ele estava ansioso, ele não está ainda psicologicamente, a cabeça dele ainda não está preparada para o tamanho
da subida que ele teve em tão pouco tempo. É um jogador, é uma joia do Atlético. Mas ontem não atuou bem, desperdiçou muitos e muitos lances. Outra coisa, é preciso cobrar do Natan uma regularidade. Um jogo ele joga bem, outro jogo ele não pega na bola. E ele é uma figura importante, é titular do Sampaoli, absoluto. Todo jogo ele entra de cara. Mas ontem, por exemplo, ele foi um jogador nada especial, não rendeu 10% do que o Atlético esperava dele. Agora, sobre o jogo no conjunto, Léo Figueiredo, Cláudio Rezende, eu penso que aquele começo de partida do Fluminense, a forma como o Fluminense entrou em campo, já atacando de cara, ela assustou o Atlético. Dá a impressão de que o Atlético esperava um Fluminense lá atrás para ganhar uma bola, para jogar no contra-ataque. E o Fluminense foi muito corajoso de chegar no Mineirão e já ir atacando o Atlético. E ele surpreendeu o Atlético e foi muito melhor do que o Galo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Muriel salvou o Fluminense. Mas foi um bom jogo, poucas faltas. Campeonato Brasileiro é assim. Fala mais, Cláudio Rezende. E agora o Atlético tem aí esse desafio de buscar pontos fora de casa. Estava 100% no Mineirão, mas fora de casa o Atlético já havia perdido 4 partidas. Contra o Bahia, que vive um momento complicado, a ideia é de se conseguir os pontos nesta segunda-feira para recuperar esses perdidos aí nas últimas rodadas. O Galo que anunciou hoje há pouco o novo patrocinador para a camisa. É a Premium Saúde. Um contrato de 2 anos, a marca será estampada próximo ao escudo, na parte frontal da camisa, no centro. É mais um anunciante, é mais um patrocinador para o Atlético. O Sub-20, o Galinho, hoje deu alegrias, agora à tarde, fez 4-1 no Grêmio, no Sesc Venda Nova, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols, 2 do Giovani, um do Guilherme Santos e outro do Echeporã. O próximo jogo do Galinho, domingo, 3 da tarde, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É o único invicto. O Galinho só estava empatando em 4 rodadas, 4 empates, agora vem de 2 vitórias seguidas, melhorando aí o time do Marcos Valadares no Brasileiro Sub-20 e está classificado também na Copa do Brasil Sub-20. As Vingadoras, o time feminino do Atlético, amanhã tem jogo treino, 10 horas, contra o América. Tem um clássico aí no jogo treino, na base, no futebol feminino, perdão. Elas vão retomar o Campeonato Brasileiro A2 no dia 24 agora de outubro contra o Vasco, um teste importante para as Vingadoras, são assim chamadas, de uniforme novo e tudo mais, amanhã na Vila Olímpica, 10 horas da manhã. E para a gente fechar, hoje vamos trazer no Bastidores, no nosso boletim da Arena MRV, vai começar no sábado, venda de cadeiras cativas para o torcedor atleticano. Vai valer por 15 anos e vai ter prioridade para sócios Galo na Veia. Primeiro a venda para os sócios, depois, alguns dias, vão abrir para os torcedores não sócios do Atlético. Como o Galo tem hoje 52 mil sócios ativos, são cerca de 4.500 cadeiras cativas. A venda vai ser uma procura interessante. Mais detalhes hoje no Bastidores da Itatiaia. Emanuel.